Olá, boa noite, tudo bem? No Influenciadores de hoje nós vamos conversar com um potiguar que adotou o Ceará para fazer carreira, para fazer sucesso. Hoje ele é um dos grandes nomes da música brasileira, Dorgival Dantas. Ele conversa conosco daqui a pouco aqui na TVC. O Influenciadores está de volta para falar que as músicas que o nosso convidado de hoje compõe são cantadas por artistas consagrados da música brasileira. E muito provavelmente você já deve ter ouvido alguma canção dele, mesmo que até não goste de forró. Nascido em 5 de janeiro de 1971, em Olho d'Água do Borges, município do Rio Grande do Norte, ele é filho de Dona Francisca e do seu Cícero. Compositor, produtor, instrumentista e cantor. Um influenciador do mundo da música. É por isso que ele está hoje aqui conosco, Dorgival Dantas de Paiva. Tudo bem, Dorgival? Seja bem-vindo ao Influenciadores. Eu lhe agradeço pela oportunidade, está tudo bem sim. Melhor do que ontem, talvez só não tanto quanto amanhã, se Deus quiser. Tá certo. E já vai poetizando, né? Eu acho, não sei se... Me mas diz uma falei a coisa. verdade. Quão difícil é escrever uma música, hein, Dorgival? Não é. É difícil. Até porque tem horas que eu acho que as canções, elas são tipo algumas coisinhas que já ficam pairando, né? Aí a gente laça, daqui a pouco, quem foi escolhido consegue laçar essa coisa maravilhosa. Esse lance de compor é engraçado. Hoje eu estou mais na rede, eu estou mais balançando, mas houve uma época que eu estava mais inquieto e acho que quase todo dia eu fazia alguma coisa. Mas também estou satisfeito. Eu acho que estou me balançando um pouco mais agora e lembrando de tudo. Houve um tempo que eu fazia assim, eu tive que pedir a Deus. Eu lembro de uma vez que eu disse: olha, deixa eu dormir, eu já fiz hoje várias canções e está vindo mais ainda na cabeça, muitas ideias. O senhor deixa eu dormir? Me ajude, eu posso. Aí, mas também houve época que eu tentava fazer uma e não conseguia. Aí eu perguntava a ele também. Eu digo, será que acabou, eu não vou conseguir fazer mais nenhuma? Então, assim, tem esse lance. Eu acho que o verdadeiro compositor, a música é que puxa ele, o dom que Deus lhe dá é quem puxa ele na hora certa. Se estiver jogando bola, de repente o dom chega e diz, olha, é hora de compor. Se estiver assistindo um programa, fazendo qualquer, até dormindo. Eu lembro que uma vez eu estava na casa da minha irmã, uma de minhas irmãs, e quando do nada eu me acordei. Eu peguei uma caneta e o papel, nessa época não tinha nem internet ainda, e muito menos smartphone. Aí comecei a escrever e a música já vindo todinha. Arranjos, tudo. Eu até disse, olha, não sou eu que estou escrevendo, não. A música é Fé em Deus, que eu tive a felicidade também da nossa querida e maravilhosa e eterna Marinês, antes de partir, segundo seu filho, grande sanfoneiro, maestro Marcos Faria, disse que ela foi feita as bases, ela ia gravar, mas aí partiu e eu não tive esse prazer de ter a minha canção Fé em Deus na voz, uma das vozes mais maravilhosas de todos os tempos, grande Marinês. Mas tive a felicidade de tocar nos 50 anos de história dela lá no Teatro José de Alencar e foi uma alegria para mim, eu nem quase que não acreditava. Você lembra da primeira música que você escreveu?
Lembro. Na época eu não sabia que era compositor. Verdade que foi para um vereador? Não, assim, na época não é isso aí não. Não é isso, Teve não? um aqui na época, eu fiz para um candidato da minha cidade. Aham. Era, na época lá, Dedé Gonzaga. Aí na época eu fiz uma cria Dedé, Dedé, você que o povo quer. Mas eu tinha 13, 14 anos, mas essa não foi a primeira canção. A primeira canção que eu fiz, eu só cantei para meus filhos até hoje. Uhum. Inclusive num programa agora, acho que proposital, a pessoa disse, olha, queria que você falasse da primeira canção que você fez. Aí eu acho que com certeza ela ficou sabendo disso. Eu disse, não, eu não canto, não sei porquê, mas eu guardo ela entre eu, Deus e meus filhos. Mas geralmente eu digo, ela parece muito com o coração. Uhum. Então naquela época, ali já era o dom que Deus deu ao meu pai, já em mim, o compositor, falando, mesmo eu não sabendo. Naquela época ninguém sabia o que era isso, compositor. Eu só sei que Deus já estava goando dentro de mim e já estava começando a brotar algumas notas. E quem foi que te levou para esse mundo maravilhoso que é o mundo da música, hein, Dorival? Eu acho que tudo começou já na barriga de mãe, né? Morando no interior, bem pequenininho, maravilhoso, minha cidade, Olho d'Água do Borges. Meu pai, quando era de madrugada, 4 horas da manhã, ele, todo santo dia era sagrado, quando tinha sanfona, porque às vezes era emprestado, então quando era uma nossa, o aperreio batia, aí tinha que vender, né? Entre a fome e a sanfona, mesmo a música sendo uma coisa maravilhosa, não vai conseguir encher o bucho, né? Aí tinha que se desfazer. Mas era sagrado, todo santo dia, eu me lembro claramente, ele tocando seus choros, cantando os forrós que ele tanto gostava, e isso foi passando para mim, eu acredito que já na barriga de mãe. Uhum. E aí quando foi mais ou menos por 13, 14 anos, eu comecei a mexer com a sanfona. Mas antes, eu já cantava, com 11, 12 anos, eu já cantava com ele, tocava triângulos, a bumba. Mas com a sanfona mesmo foi aos 13, 14, onde eu peguei ela pela primeira vez. E a primeira canção que cantei foi de Evaldo Freire, de Ipanguaçu, vizinho Açu, no Rio Grande do Norte. Uma canção que dizia: a dor maior que eu sinto é ser hoje um cantor e não ter minha mãezinha pra me ouvir com amor. E engraçado que eu só vi o Evaldo uma vez. Ele, na época, um cantor muito famoso na região, passando lá em Olho d'Água do Borges, aquela criança correu e vi ele assim de longe, lá numa discoteca que tinha na minha cidade. Aí eu fiquei feliz vendo aquele cara que eu cantava a música dele. Hoje, acho que parece que ele é evangélico. Desculpa se eu tiver, perdoe se eu tiver enganado, mas acho que sim. E tenho vontade de vê-lo, de agradecê-lo. Aí você pode até dizer assim, mas por que você não procura? Não, tem coisas nessa vida que às vezes a gente, mesmo sem maldade, parece que a gente não entende. As distâncias, sim, as viagens, as profissões, as separações, né? Mas eu acho que na hora certa também nunca tivemos um vínculo fora esse. Foi uma criança que começou a mexer com sanfona e gostou dessa canção e começou a cantar. Mas eu agradeço demais a ele, assim como muita gente, o Messias Paraguai, que toquei muito com o Messias Paraguai, Fernando Luiz, que eu falo até hoje, que foi numa noite linda, eu me lembro ainda, um grande artista que eu admiro muito e ainda mantenho sempre o contato com ele. Eu procuro fazer isso da melhor maneira possível. Por exemplo, aqui eu tenho 3 compositores que me influenciaram bastante, mas eu fico feliz. 2 são nordestinos, um
foi o João Ribeiro, no Rio Grande do Norte, em Natal. Eu gostava muito do que João Ribeiro fazia. Gostava, não gosto. E o outro daqui, nosso querido, maravilhoso, amigo também do Deus Pinheiro, Armando Teles, que suas letras, suas canções são maravilhosas, me inspiraram muito. E Armando me ajudou muito, porque quando eu comecei a tocar, eu tinha vergonha, eu não falava ali pelo Cucucá, e onde me dava a oportunidade, um show por mês, nos anos 2005, mais ou menos. Aí ficava ali Armando do meu lado, Armando e Cabral, me ajudando, porque eu ficava no meio dos dois, né? Eu era muito bruto, ainda não tinha me lapidado um pouquinho não. Aí ele, depois veio o Marabá, no começo eu precisei desses grandes artistas que eu sou fã e amigo, para me ensinarem em cima dos palcos. E felizmente algumas coisas mudam para melhor, mas às vezes tem umas coisinhas que deixam saudades, sabe? E é sobre essa saudade que eu te pergunto agora. Eu vi você falando com muito carinho da tua infância. Essa infância te deixa realmente muita saudade? Foi muito boa a tua infância ou não? Por um lado, por todos os lados sim. Todos os lados foram bons. Tudo, não tenho nada a reclamar. Mas houve muito sofrimento, né? Começa pela fome. A doença é ruim, mas a fome é ali, pau a pau, né? Quando você fala fome, você passou fome? Ah, muita. E eu não estou falando de fome, aquela fome que você disse, vontade de comer uma bolacha tal. Poxa, estou com fome, eu queria... Não, eu estou falando de fome mesmo, de a farinha socorrer. Mãe criava rolinho numa gaiola. Houve uma época que ela tinha muitas rolinhas numa gaiola. E você pode perguntar a ela. Aí ela mandava de comer a rolinha. Aí era farinha com água ou leite. Quando era com água, aí eu dava a rolinha. Mas quando era com leite, a gente dividia. Porque a fome era grande. Eu dava toma aqui um pouquinho, e eu também comia, porque eu lembro que eu só dormia de noite depois de tomar um copo de garapa. Senão eu não conseguia dormir. Isso numa casinha de taipa lá, não tinha energia, era no chão mesmo, só uma parede no meio separando, e o quintal atrás, um oitão, um pote, e por aí vai. Aí 3 redes penduradas no torno, uma mala só de aquelas antigas de madeira, coberta com papelzinho para botar a roupa de todo mundo. Então teve uma noite que eu não estava conseguindo dormir. Aí eu disse, mãe, não estou conseguindo dormir, lá vai. Aí ela, vai dormir, menina. Eu disse, mãe, eu já sei porque é que eu não estou dormindo. É porque eu não tomei minha garapa. Ela disse, não tem açúcar não. Eu digo, faça sem açúcar. Aí hoje eu sei que foi só um copo d'água. Na época ela me deu um caneco d'água lá, e água do pote, e eu dormi a noite todinha. Mas aí também eu fico analisando, né, a força do nosso pensamento, né? Na hora eu acreditei que era a garapa mesmo, e só que sem açúcar, não me toquei que era só água, mas consegui dormir. Agora imagine se o mundo todo também observasse a importância da água. Verdade. E que o açúcar nem sempre É verdade. é a solução para adoçar as coisas. Tem razão. Foi essa dificuldade, toda essa dificuldade que te fez acabar deixando o Olho d'Água do Borges? Logo cedo, quando eu comecei realmente a entrar no meio do mundo, eu lembro de uma coisa que eu disse à mãe, mãe, entre a saudade e a fome, eu vou me atracar com a saudade aqui. E eu não aceitava, fome,
é uma coisa muito ruim, sabe? Sem dúvida. Você fica, não serve nem para dor de dente, né? Porque você com um dente ruim, mas se você comer dói, mas você está de bucho cheio. Então, assim, a fome foi com certeza, se não o maior motivo, mas um dos mais. Claro que eu tinha aquilo, eu queria vencer na vida. É tanto que para ir para Natal, sair da minha cidade, eu dou de certa maneira, graças a Deus, a doença de mãe, que a mãe teve que ser operada, vesícula. Sim. E eu nunca tinha tido uma sanfona mesmo, mas aí veio um pessoal da nossa família, neto, tio Manu, e me deram uma sanfona de presente, uma Universal vermelhinha. E essa sanfona foi o gancho quando meu pai me ligou e disse: olha, você tem vontade de vir para Natal, né? Aí eu disse: pai, a gente já se conhecia bem. Ele disse: tem um jeito. Aí eu digo: é o que eu estou pensando. Ele disse: a gente vende a sanfona, aluga um cantinho. Assim ele fez lá na Vila São Francisco, em Cidade Nova. Eram 11 casas numa vila, um banheiro só para 11 famílias. Às vezes a gente estava lá, quando estava só mijando, tudo bem, mas quando estava lá no número 2, tinha que segurar a porta. E quando ia se limpar, alguém batia na porta. Rapaz! Mas eu estava em Natal, eu estava na cidade grande. E já estava tocando. Meu pai foi um visionário, né? Eu não sei ler direito nem escrever. E meu pai menos ainda, mas ele era muito inteligente. Então, que talvez às vezes a gente nem entendia. Aí eu já estava tocando com ele na praia, vendeu a sanfona, comprou uma tendazinha que ele chamava para tirar barba e cabelo, que ele fazia, ia nas casas e se oferecia. Aí nos finais de semana, ou até em dia de semana, a gente ia para a praia, lá em Ponta Negra. Aí você deve conhecer. Sim, conheço bem. Só que naquela época era muito diferente, né? Tinha mais areia, tinha as barracas, era tudo bem. A natureza ainda tinha um bom espaço lá. Aí a gente vivia e começamos a comer o galeto, né? Que é o frango. A gente lá no interior não sabia que era essas coisas. Foi tanta coisa, a vida mudou. Aí a gente já não passava mais fome. E aí o Dorival se tornou um terrível? Você lembra dessa história? Eu entrei para a banda, o grupo Show Terríveis, né? Terríveis de Natal? Por que esse nome, Dorival? Naquela época, as bandas, bailes, tinham uns nomes assim, né? Terríveis, impossíveis. Para chamar a atenção do público. Eu não sei bem lhe dizer por isso. Sei que eu estava na casa de Messias, Paraguai, no dia 7 de agosto de 1991, quando encostou o Monza meio amarelado lá. Aí desceu o Ivan. Aprendi muito com o Ivan. Foi um excelente dono. Eu não gosto de usar muito essa palavra, patrão, mas eu digo que eu não tenho coragem de dizer que eu sou isso. Eu não gosto muito dele, eu não consigo. Mas vou falar, ele foi um excelente patrão, aprendi muito. Teve suas coisinhas que eu achava que poderia ter sido melhor, mas me serviu muito e serve até hoje, na posição como líder, me ajudar bastante a conduzir as coisas. Ele foi, aí entrei, fiquei muito feliz. Ele chegou e disse: você não disse que um dia eu ia lhe chamar para minha banda? Esse dia chegou. E aquilo para mim era como se fosse um sonho, porque nos anos 80 e pouco, eu passando em Caraúba, no Rio Grande do Norte, pertinho de Olho Lago do Borges, 25 quilômetros, Olho Lago do Borges cercado ali por Caraúba, Marizal, Patu, Rafael Godeiro, próximo a Mossoró, governador de Septo Rosário. Aí, lá em Caraúba, na festa de São Sebastião, eu ia com meu pai para casa, aí a gente ouviu uma banda tocando e eu digo: papai, conjunto bom, né, pai? Naquela época era conjunto.
Aí ele dizia, meu filho, isso é o terrível de Natal. E uns 10 anos, mais ou menos, depois, eu me tornei o tecladista dessa banda e passei quase 8 anos. E meu pai ainda chegou, ainda permaneceu vivo aí uns 4 meses aí, mais ou menos, depois que eu entrei. E parece que aí ele fechou o ciclo, né? O ciclo. Aí partiu, eu com 21 anos de idade, fui. Mas as coisas de Deus é fogo, né? Uns 4 meses, mais ou menos, ele partiu. Aí eu, voltando, houve uma época que eu dizia, meu pai morreu, não deixou nada pra gente. Não deixou uma casa, não deixou uma sanfona, não deixou nada. Um belo dia eu gravando no Pro Áudio, do Marcílio, onde foi minha casa aqui, quando cheguei em Fortaleza praticamente, aí eu tive meio que essa visão boa. Tanto que Francisco, um técnico, chegou e disse, que é isso, Márcio, está conversando com a sanfona, né? Mas eu agradecendo, porque eu estava me tocando ali, que foi justamente a sanfona abaixo de Deus, que tanto ouvi e aprendi com meu pai, que começou a me dar a condição de pagar um colégio, de fazer a feira, de ajudar a família, o próximo, de estar aqui hoje. Se não fosse a sanfona, com certeza eu não estaria aqui. E não à toa, ele é hoje um dos grandes sanfoneiros do Brasil. Dorival Dantas está com a gente hoje aqui no Influenciadores. Não sai daí, a gente volta já.